Olá! Nessa aula, nós vamos conhecer um pouco sobre a linguagem HTML. Vamos lá? Inicialmente, o que é HTML? Vejam, pessoal, HTML é a linguagem padrão para se criar páginas na web. Essas páginas que a gente acessa usando o navegador, como por exemplo o Chrome, ok? HTML é a abreviação de Hypertext Markup Language, ok? Os documentos HTML, eles são simplesmente arquivos do tipo texto, aonde você vai descrever a estrutura de uma página web. Vejam, por exemplo, a nossa página da Católica. Ela é uma página HTML. E se vocês forem ver como ela foi desenvolvida, vocês vão encontrar aí alguma coisa parecida com essa figurinha que vocês estão vendo aqui na tela. Um conjunto de tags, um conjunto de texto. Esse texto aqui é um texto escrito na linguagem HTML. E o que são essas tags HTML, que é isso que vocês estão vendo aqui na tela? Ora, essas tags, elas são a base da linguagem HTML. Se você olhar para uma página HTML, como esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o que vocês vão encontrar é um conjunto de tags. E o que é uma tag HTML? Uma tag HTML é isso que vocês veem aqui, ó, div, body, head. Uma tag é formada por palavras que aparecem dentro de sinais de menor e maior, como por exemplo aqui, ó, você vê menor body, fechou ali, tá? Por exemplo, olha, HTML barra HTML. Isso aqui são exemplos de tags HTML. Uma regra que essas tags seguem é que, em geral, elas aparecem em pares. Então, quando você olha uma tag body entre menor e maior, vejam, você geralmente encontra também uma tag body, mas que tem essa barrinha aqui. A gente chama essa tag de fechamento. Então a gente diz que existe uma tag abrindo e uma tag fechando um determinado conteúdo de texto na sua página HTML. Nesse exemplo que a gente está mostrando, a tag body ela é fechada por barra body, ok? Outro exemplo, vejam, nós temos aqui uma tag B que é fechada com barra B. Esse barra B a gente vai ver logo à frente, ele significa negrito, ou seja, essa é a maneira que você usa para colocar um texto em negrito em HTML, ok? O que são então essas tags HTML? É isso que a gente viu, alguma coisa escrita entre menor e maior, certo? E uma regra importante é que as nossas tags HTML, elas não são case sensitive. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode escrever essas tags em letra maiúscula, em letra minúscula, usando uma combinação de maiúscula e minúscula, tanto faz, tá? Não importa se está em maiúsculo ou minúsculo. Isso é o que a gente chama de case sensitive. Algumas tags, no entanto, elas têm um lugar próprio dentro da página HTML. Como a gente vai ver, a gente tem a tag HTML, que abre um documento HTML e a sua página HTML geralmente termina com barra HTML. Existe uma tag body que está dentro de HTML, ou seja, algumas tags elas possuem um lugar próprio dentro da página e a gente precisa respeitar esse formato, certo? Falando nisso, vejam, o que é um documento HTML básico? Todo documento em HTML, ele começa e termina com HTML, começando, barra HTML, fechando o documento.
E entre esse par de tags, a gente encontra geralmente outras duas tags. Head, que traduzido para português significa cabeçalho, e body, que traduzido para português significa corpo. E é no corpo onde a gente vai colocar o texto, as nossas tabelas, tudo aquilo que a gente vai querer mostrar em uma página HTML. Vejamos um exemplo. Observem, a gente começa uma página com HTML, fecha com /HTML. Nós temos uma seção head, que é o cabeçalho, e vejam que dentro de head a gente tem title. A gente tem aqui também uma seção body, que corresponde ao corpo do nosso documento, da nossa página HTML. Vejam como isso é exibido no navegador, se a gente pedir para abrir esse documento, esse arquivinho, onde eu coloquei esse texto aqui, HTML. Vejam, minha primeira página aparecendo aqui na aba do navegador corresponde ao nosso título, que está no cabeçalho, no head. E esse texto que vocês estão vendo aqui corresponde àquilo que eu coloquei em body, ok? Percebam que quando a gente abre esse documento HTML no nosso navegador, o navegador ele não mostra as tags HTML. As tags HTML, como diz o próprio nome da linguagem, linguagem de marcação, markup language, elas servem como marcadores para dizer como esse texto aqui, esse conteúdo vai ser renderizado, apresentado na nossa página. Vamos a outro exemplo? O que mudou aqui? Bom, o exemplo é o mesmo, mas eu coloquei uma coisa a mais aqui em body. Vocês vão ver que eu tenho uma coisa aqui, ó. Body tá abrindo aqui, fechando a tag aqui, ok? Mas eu tenho uma coisa chamada atributo. Eu tenho um atributo bgcolor, que significa background color, cor de fundo azul. E vejam o que isso faz com a minha página. Ela é renderizada com azul no fundo. Text white. A cor usada no texto vai ser branco. Ou seja, esses dois atributos estão dizendo: mostre essa minha página usando uma cor de fundo azul e uma cor de texto branca. Está aqui o resultado da exibição desse HTML no nosso navegador. No entanto, pessoal, não é usual usar aquelas duas tags bgcolor, tá? Vamos voltar novamente, bgcolor e text. O mais usual nos dias atuais é, se a gente quiser mostrar uma cor de fundo e a cor do texto, se a gente quiser mudar esses dois atributos, a gente usar o atributo chamado style. E usando style, na verdade, o que vocês vão encontrar aqui, entre aspas duplas, é uma especificação de CSS. Não é assunto desse curso a gente tratar de CSS, mas CSS são os nossos Cascade Style Sheets. O CSS é uma linguagem que permite a gente especificar atributos como cores, alinhamento de elementos HTML, ok? Como esse é um curso que a gente está falando de HTML, eu vou só dar uma pinceladinha aqui em CSS. Então, gravem isso. Se vocês estiverem definindo o background de fundo da sua página HTML, usem isso aqui, ó. Você coloca um estilo background color blue, você informa a cor, tá joia? E coloca um atributo CSS color para definir qual é a cor do texto que vai aparecer no seu body, ok? E aqui fica um exercício para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem isso em casa. Pega o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês
e façam, experimentem aí outras opções de cores, ok? Peguem esse exemplo, onde está background color, e experimentem a cor black, experimentem a cor red, ok? Então vocês vão ver que vermelho é red, verde é green, amarelo yellow, laranja orange, ok? Experimentem, façam combinações de cores e vejam o resultado na tela de vocês, ok? No caso, se vocês usarem um background preto ou black e uma cor de texto laranja, vocês vão ver algo semelhante com isso que eu estou apresentando para vocês nessa transparência desse slide, ok? Vamos em frente. Olha só, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, seguindo em frente, é o seguinte. Vejam, eu estou com uma página, ok? As minhas tags HTML, head bonitinha aqui, body, defini uma cor de fundo preta, defini uma cor de texto laranja e vejam o que eu fiz. Eu escrevi uma linha de texto, escrevi outra linha de texto. Mas na hora em que essa página foi exibida no meu navegador, vejam o que aconteceu. Ele mostrou as duas linhas de texto em uma única linha. E agora? Vejam, pessoal, não é porque você escreveu aqui em duas linhas de texto que o navegador ele vai mostrar duas linhas de texto aqui, ok? Para ele entende esse espaço em branco aqui, ele não entende isso como quebra de linha. A gente precisa usar algumas tags para que a gente possa fazer quebra de linha, organização em parágrafos, etc. Então vamos ver. A primeira tag que eu quero mostrar para vocês é a tag de quebra de linha. O que é uma quebra de linha? Uma quebra de linha, pessoal, a gente usa ela para começar, para iniciar uma nova linha de texto, ok? A tag que a gente usa para isso é a tag BR. Então vejam, se eu escrever uma coisa assim, ó, um texto BR, outro texto BR. Esse BR significa quebre para a linha de baixo, ok? E uma coisa interessante com relação a essa tag é que não existe a tag de fechamento /BR, ok? É uma tag que ela anda sozinha. Você tem a tag BR, mas você não tem o par de fechamento, certo? Vamos ver um exemplo então. Se a gente pegar um exemplo parecido com aquele anterior e vejam, escrever uma frase BR, outra frase BR, outra frase BR, vocês vão ver que o resultado disso, quando for exibido lá no navegador, é que cada frase vai ser exibida em uma linha separada. Estão vendo? Vejam, por que isso é feito? Porque quando o navegador coloca essa linha aqui lá na tela, tá? Ele encontra o BR, ele quebra para a linha de baixo. Ok? Então o BR significa isso, quebra de linha. A gente usa BR para quebrar o nosso texto em mais de uma linha, certo? Uma outra maneira de organizar as linhas de texto é em parágrafos. E nesse caso, o navegador também vai mostrar cada linha de um parágrafo com uma linha à parte. Vejam, um parágrafo, pessoal, para definir ele, eu uso esse par de tags, P fechando com /P. Então veja aqui, olha só, eu tenho aqui uma frase que eu vou mostrar em um parágrafo. Então eu coloco essa frase começando com a tag P e fechando com /P. Então eu tenho aqui duas frases, ok? Essas duas frases, cada uma vai ser mostrada em uma linha diferente, porque cada uma delas está envolvida por um par de tags P de parágrafo. Vejamos um exemplo. Parecido com aquele exemplo anterior, só que agora eu estou usando a tag de
parágrafo. Vejam, eu tenho uma frase, eu coloquei essa frase entre P e barra P. Eu tenho outra frase e aqui eu fiz o mesmo. Essa frase está entre P e barra P. E a terceira frase da mesma maneira. Vejam como isso aparece no meu navegador. A minha frase aparece. Cada frase em uma linha diferente. Mas reparem que a saída é um pouco diferente daquela saída com o BR. Porque aqui o espaçamento entre as linhas é um pouco maior, ok? Então, a gente usa a tag de parágrafo para fazer esse tipo de coisa. Separar frases em parágrafos. Vamos seguir. Uma outra tag que é bastante utilizada são as tags de título ou tags de header, que a gente chama. Essas tags, que são H1, H2, 3, 4, 5 e 6, elas possibilitam que a gente faça um destaque no texto. Elas funcionam como um tipo de parágrafo. Olha só, parecido com parágrafo, a gente também coloca um texto entre uma tag de início e fim, certo? Então, eu coloco um texto, por exemplo, entre a tag H1, abriu, fechou, entre H2, H3, até H6. E qual é a diferença de H1 para H6? Vejam um exemplo. Nessa página HTML, eu estou mostrando diversas frases sendo, digamos assim, exibidas no meu navegador com H1, H2, H3. Qual a diferença que vocês percebem só de bater o olho nesse exemplo? O que vocês vão ver é que H1 ele mostra o texto bem grande, vejam. H2 mostra um texto um pouco menor, H3 um pouco menor e vai reduzindo o tamanho até H6, tá? Pessoal, a maneira usual de se utilizar H1, por isso que a gente chama de título, é a gente usar ela como título de um documento. A gente está escrevendo um documento, então a gente está abrindo uma determinada seção, a gente coloca o título daquela seção entre a tag H1, ok? E o texto daquela seção a gente coloca usando a tag de parágrafo P, ok? A gente abriu uma subseção, usa-se H2, ok? E assim em diante. Se você achar que H1 a fonte está muito grande, ok, inicia a sua seção com H2 e a subseção com H3, ok? Essa é a maneira que a gente trabalha com essas tags de títulos de H1 a H6. Nós temos também outras tags que nos permitem formatar o texto. Por exemplo, colocar um determinado texto em negrito, que é a tag B, que fecha com barra B. Então, tudo que eu colocar entre B e barra B vai aparecer em negrito. Da mesma maneira, eu tenho a tag I, que eu uso para itálico, e a tag U, que eu uso para sublinhado. Tudo que eu colocar entre I e barra I vai aparecer em itálico. Tudo que eu colocar entre U e barra U vai aparecer em sublinhado. Vejamos um exemplo. Olha só, aqui eu tenho um texto aqui dentro da minha tag body, ok? Vejam, estou aprendendo HTML, BR. Aqui acontece uma quebra de linha, certo? Olha só, eu tenho um parágrafo e nesse parágrafo eu estou usando a tag B para que esse texto, essa linha apareça em negrito. Vejam, aqui está o texto dessa linha em negrito. Essa outra linha eu coloquei entre I e barra I, então vai aparecer em itálico. E essa outra eu coloquei entre U e barra U, então isso aqui vai aparecer sublinhado, ok? E essa outra frasezinha
Eu só coloquei aqui para deixar vocês um pouquinho mais animados, ok? Vocês agora estão aprendendo a escrever páginas em HTML. Vamos lá, vamos seguir. Da mesma maneira que eu mostrei para vocês que a gente pode usar esse atributo style para definir a cor de fundo da sua tela, da sua tag body, você também pode utilizar para definir algumas propriedades, alguns estilos para, por exemplo, alterar a cor de um texto, de um parágrafo, por exemplo, ou mesmo o tamanho de um texto. Como é que eu faço? Ora, eu uso o atributo style, sinal de igual, aspas duplas abrindo e fechando, e aqui dentro eu coloco a propriedade. No caso, a propriedade color vai definir qual é a cor do texto, ok? Então, em CSS, eu escrevo assim, a propriedade, dois pontos, o valor da propriedade, ok? Para alterar a cor do texto, eu uso color. Para alterar o tamanho do texto, eu vou usar font size. Aqui você pode, por exemplo, especificar qual é a porcentagem de aumento ou redução que você quer na fonte sendo utilizada naquele parágrafo. Por exemplo, vejam, eu tenho aqui um parágrafo onde eu estou aplicando nele um estilo de cor azul, ou seja, esse texto aqui vai aparecer em azul, e o tamanho da fonte eu estou aumentando em 60%, então 160%. Vamos a um exemplo? Vejam, eu tenho aqui um parágrafo onde estou aplicando a cor azul. Então vejam como é que esse parágrafo vai aparecer aqui, ó, em azul. O segundo parágrafo eu estou aplicando a cor green, verde. Então essa linha aqui vai aparecer na cor verde. Vejam ele na tela. E aqui eu estou aplicando nessa terceira linha a cor laranja. Vejam como é que isso aparece na tela. Aparece aqui com a cor que eu estou aplicando aqui no atributo style, ok? E no caso, o tamanho da fonte é o mesmo exemplo anterior. A primeira frase, eu estou aplicando a cor azul, a segunda verde, a terceira laranja. Mas vejam, eu estou aplicando agora um outro modificador CSS, que é o font size. Então eu quero uma fonte com tamanho de 100%. Ok, está aqui o tamanho dela. E se eu disser que eu quero essa minha fonte com tamanho de 150%, ou seja, 50% maior. Vejam, a linha aparece um pouco maior, o texto aparece um pouco maior. Eu posso também dizer quantos pixels eu quero usar para definir o tamanho dessa minha fonte. Por exemplo, se eu usar 30 px de pixels, veja o tamanho que aparece. Vocês podem tentar aí outros valores, como por exemplo 50 px, 10 px, e ver o resultado disso na tela, ok? Outra coisa importante aqui é que vocês vão ver que aqui eu especifico uma propriedade CSS, aqui outra. Uma propriedade ela é separada da outra por um ponto e vírgula, ok, pessoal? Isso faz parte da especificação do CSS. Se eu estou informando aqui em style mais de uma propriedade, ou seja, color e font size, eu preciso separar as duas por ponto e vírgula, ok? E a propriedade vai seguir a sintaxe de eu tenho uma propriedade, dois pontos, o valor daquela propriedade, ok? Vamos seguir então. Aproveitando um pouquinho mais de CSS, vejam, existe uma outra propriedade que a gente pode utilizar para definir se o nosso texto vai aparecer centralizado, alinhado à esquerda ou alinhado à direita. E essa propriedade é Text Align.
Se eu definir TextAlign como center, o meu texto vai aparecer centralizado. Left, alinhado à esquerda, right, alinhado à direita. Veja um exemplo disso. Eu tenho aqui uma tag parágrafo, ok? E para esse parágrafo eu estou definindo que o alinhamento do texto, ou seja, TextAlign, vai ser centralizado. O resultado é que essa frase aqui, ela vai aparecer centralizada na minha tela, na minha página HTML. Se eu usar um TextAlign Right, essa minha frase vai aparecer alinhada à direita, e se eu usar Left, ela vai aparecer alinhada à esquerda. Vamos a um exemplo? Vejam, se eu escrever aqui dentro da minha body 3 parágrafos, o primeiro parágrafo, vejam, o alinhamento do texto é ao centro, veja o resultado. A minha frase ela vai aparecer do centro da tela. Se eu disser que o meu alinhamento é à esquerda, vejam, essa frase que tem a cor verde vai aparecer alinhada à esquerda. E se eu disser que o alinhamento é à direita, a minha frase na cor laranja vai aparecer alinhada à direita, ok? Essa é a maneira usual de se definir o alinhamento de um texto em HTML. Vamos falar de listas agora. Algumas vezes a gente precisa organizar informações na forma de listas. E existem 2 tipos de listas que a gente utiliza quando a gente está trabalhando com HTML. Listas ordenadas por número, como por exemplo essa que vocês estão vendo aqui, ó, onde eu coloco 1, aí tem um elemento da lista, 2, outro elemento, 3, outro elemento. E as listas que fazem uso de marcadores, como por exemplo, eu simplesmente coloco aqui um bullet, e aqui um elemento, outro bullet, um elemento, ok? Essa lista não é numerada, ela simplesmente usa um marcador. Vejamos um exemplo. Como que a gente monta esse tipo de lista? A nossa lista ordenada, ou seja, aquela lista com números, para construir ela, eu vou usar esse par de tags OL/OL, Ordered List, lista ordenada. E se eu quiser uma lista com marcadores, eu vou utilizar, em vez de OL, eu vou utilizar UL, Unordered List, lista desordenada, ok? Então vejam, eu quero construir uma lista, então eu abro assim OL/OL. E agora, para cada item da lista, nós vamos colocar ele entre LI, que vem de List Item, ou seja, item da lista. Vejam, abriu LI, vem o item, fechou com /LI. Então vejam, a maneira de construir uma lista é assim, OL/OL, isso indica uma lista. LI, um item da lista, então eu tenho na minha lista vários itens. E o que muda para uma lista ordenada e uma lista com marcadores? O que muda é só, em vez de usar OL, eu uso UL, tá? Vamos a um exemplo? Vejam aqui, nós temos aqui uma página HTML, onde eu estou mostrando uma lista usando OL, certo? Os elementos dessa lista estão entre LI/LI, e veja o resultado disso. Aqui, ó, ele mostra 1, 2, 3. Então, cada item desse aparece numerado, ó. Primeiro item da lista OL, ele vai aparecer com 1 na frente. O segundo item vai aparecer com 2. Por quê? Porque essa é uma lista do tipo OL. E se eu usar UL, lista não ordenada? Vejam,
esse item da lista vai aparecer com um bullet na frente. Esse segundo item também, essa lista não é ordenada, ok? Então essa é a maneira como a gente constrói listas em HTML. Uma outra tag interessante em alguns contextos é a tag HR, que a gente usa quando a gente, por exemplo, quer colocar uma linha horizontal, como vocês estão vendo aqui. E a gente está querendo usar esse tipo de linha para, por exemplo, separar alguma informação, alguma área específica de uma página, ok? Então a gente usa essa tag HR para que o navegador coloque essa linha que vocês estão vendo aqui, tá? E assim como a gente tem no caso do BR, não existe a tag HR, ok? A gente coloca HR, mas não existe /HR, que é a tag de fechamento. Vamos a um exemplo? Vamos lá. Nós temos aqui mais uma página onde a gente está usando H1 para colocar um texto. Vocês podem ver aqui. Coloquei um outro texto logo abaixo, ele aparece aqui, e eu tenho HR. Então veja que o HR aparece logo abaixo dessa frase. Criar uma página no HTML é fácil. Então, ó, tá aqui a nossa linha que é desenhada na tela a partir de HR. Aí eu tenho mais uma tag H1, dúvidas, e uma frase e outro HR. Esse outro HR vocês vão ver ele aqui na nossa página, ok? E como que a gente coloca figuras na nossa página HTML? Ora, nós podemos usar para isso a tag IMG. E nesse caso nós temos dois casos possíveis. Vejam, se você tem o seu arquivo de imagem, um arquivo GIF, um arquivo JPG, e esse arquivo está na mesma pasta que a nossa página, lembrem, a nossa página é um arquivo do tipo texto que você vai salvar lá e salvar ele com o nome de alguma coisa, teste.html, ok? Então, se a sua imagem, se o seu arquivo JPG, seu arquivo .gif estiver na mesma pasta que a sua página, então você usa a seguinte construção. Você coloca a tag IMG, você coloca um atributo source, SRC, quer dizer source, origem, aonde está a sua imagem? Está no arquivo image.gif, ok? Está na mesma pasta que o arquivo da página. Ou se o seu arquivo de imagem ele está lá no endereço da web, você está puxando de alguma página, você pode colocar como source, olha, http entendeu? Ou você coloca um endereço aqui da sua imagem na internet. São duas maneiras de você colocar uma figura aí na sua página. Vejam esse exemplo. Aqui eu estou usando a tag IMG, tem um atributo source e aqui eu coloquei o endereço de uma imagem ali onde eu tenho a logomarca da Católica EAD. Vejam, o endereço é bem comprido, né? Se vocês abrirem isso aqui no navegador, vocês vão ver isso aqui numa linha só, mas no nosso material, no nosso slide, não coube numa linha só. E uma coisa que eu coloquei aqui foi um outro atributo dessa minha tag IMG, que é widget. O que é isso? Comprimento. Se você coloca widget 100%, quando você aumenta ou diminui o tamanho da sua janela de navegador, essa imagem vai acompanhar o dimensionamento da sua janela, ok? Se você diminui a largura da sua janela, a sua imagem ela vai diminuir ou aumentar, se você estiver aumentando o tamanho da sua janela de navegador, ok? Vejam, a gente pode usar também uma outra tag para navegar de uma página para outra.
A gente chama isso de um link. Para você inserir um link em um texto ou mesmo uma figura, você precisa fazer uma coisa parecida com isso aqui. Você usa a tag a vem de âncora em inglês, tá? Então, a fecha com /a, mas a tag a tem um atributo importante aqui, que é href, ou seja, qual é a página, o link que está sendo referenciada por essa tag de âncora. Aí a gente coloca aqui, por exemplo, um endereço de uma página, ok? Nesse caso, eu tenho aqui um link que, eu tenho aqui um link e eu estou colocando esse link em um texto. Vejam, dentro da tag a, eu tenho um texto. Esse texto vai aparecer com um link. Quando esse link for clicado, ou seja, eu clicar nesse texto, o meu navegador vai me direcionar para esse endereço que vocês estão vendo aqui na minha tag A, no href. Nesse outro exemplo, vejam, o que eu tenho dentro de A é uma imagem, uma tag de imagem. Então, na verdade aqui eu tenho uma imagem com um link. Se eu clicar na minha imagem, eu vou ser direcionado para esse endereço aqui, ok? Vamos a um exemplo. Nós podemos, por exemplo, construir aqui, vejam, eu tenho aqui uma tag A e o que eu tenho dentro dela? Uma imagem. Essa minha imagem é da Católica EAD. Então, se eu clicar na minha imagem, vejam que ela está dentro do link, dentro da tag A, eu vou ser redirecionado para esse endereço aqui. E reparem que a minha imagem, olha só o atributo source, ela está sendo obtida da internet também, desse endereço que vocês vão ver aqui, ó. Tudo isso aqui que eu estou passando o meu cursor em cima, certo? Aqui eu também tenho um texto que contém um link. Vejam, clique aqui para ir ao site da Católica EAD. Tudo isso está dentro da minha tag A. Vejam, ele aparece como um link. Se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado para esse endereço aqui da Católica EAD, certo? E falando um pouquinho mais sobre links, eu posso também colocar lá no href isso aqui. Eu posso colocar mail to, e um e-mail. Geralmente eu uso isso quando, por exemplo, eu quero que quando esse link que vai estar nesse texto for clicado, o meu navegador abrir um programa de e-mail para que eu possa enviar um e-mail para esse endereço aqui, ok? Essa é uma outra maneira que a gente pode utilizar a nossa tag de link, a nossa tag A. Outro assunto bastante importante quando a gente fala de HTML são as tabelas. O que é uma tabela, pessoal? Uma tabela, primeira coisa, a gente define uma tabela por um conjunto de linhas e colunas, ok? O encontro de uma linha com uma coluna a gente chama de célula. Então isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando em destaque é uma célula. Isso aqui é outra célula. Isso aqui é outra célula. O encontro de uma linha com uma coluna, certo? Dependendo da tabela que vocês estão montando, isso aqui vai ficar bem complexo e talvez seja interessante você usar um editor visual, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês montam uma tabela usando tags HTML. Para você começar uma tabela, você usa a tag table e fecha com /table, ok? Então, o conteúdo da nossa tabela vai estar entre essa tag table /table. Para eu criar uma linha na tabela, eu uso a tag tr, table row.
ok? E para iniciar uma célula de uma linha, eu uso a tag TD, tá? Se eu estiver falando da linha correspondente ao cabeçalho da minha tabela, no lugar de TD eu posso usar TH, H de header, ok? Vamos ver um exemplo? Vejam só, esse é um exemplo de tabela. Eu uso a tag table para iniciar a tabela e eu fecho com /table. Eu tenho tr para iniciar uma linha, que fecha com /tr. th denota uma célula. Como essa é a primeira linha da minha tabela, essa linha corresponde ao cabeçalho da minha tabela. É onde eu tenho, por exemplo, a definição do que está na minha tabela. Horas, eu vou ter as colunas de nome, cidade e estado. Então, as células do cabeçalho da minha tabela eu uso TH. Na linha seguinte, veja o TR. O TR denota uma linha. Eu tenho uma linha de dados, mas agora, como não é mais o cabeçalho, ou seja, uma linha de dados, cada célula eu represento ela pela tag TD, Table Data, Table Header, cabeçalho da tabela, dado da tabela. Isso aqui indica uma célula. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma tabela com duas linhas, dois TRs, ok? E cada linha com três células. Três células, três THs para o cabeçalho, três células para a linha seguinte de dado, ok? Vamos ver agora um exemplo no navegador. Estou construindo aqui uma página HTML, certo? Estou aqui com uma tabela onde eu estou dizendo que ela tem uma borda com valor 5. Se eu não colocar isso aqui, pessoal, vocês não vão ver a borda da tabela, tá? Então é importante esse atributo aqui. Olha só, eu estou abrindo uma linha TR. Essa linha ela tem três células de cabeçalho, que é nome, cidade, estado. Eu tenho uma linha com dados da tabela, então ó, TR/TR indica uma linha, três TDs indicando aqui três células de dados. Então, para o nome José das Couves, cidade São Paulo, estado SP. Continuando, eu tenho nessa tabela mais um TR, ou seja, mais uma linha de dados, e três células Francisco da Silva, Brasília, DF. Vejam como é que essa tela vai aparecer, essa tabela vai aparecer lá no nosso navegador. Olha só, uma tabela com primeira linha no cabeçalho, nome, cidade, estado, uma segunda linha de dados, José das Couves, São Paulo e DF, e uma segunda linha, uma terceira linha aqui de dados, vejam, essa linha que a gente está mostrando aqui, com Francisco da Silva, Brasília, DF. Então, essa é a maneira que a gente usa para construir tabelas em HTML. Vamos então para um outro assunto muito importante quando a gente fala de HTML, os nossos formulários. E por que um formulário é importante? Porque a gente usa formulários para coletar dados dos nossos usuários. Os nossos usuários, eles usam formulários para informar dados para uma aplicação nossa desenvolvida para a web. Vejam só como é que a gente monta um formulário, pessoal. Geralmente, um formulário, ele começa com a tag form de formulário, ok? E fecha com /form. A tag form, ela tem um atributo action, que diz para onde esse formulário vai ser submetido, ok? Ou seja, os dados que estão armazenados nos componentes desse meu formulário, por exemplo, eu tenho aqui ó, duas caixinhas de texto. O valor que a pessoa informar nessas caixinhas de texto, quando eu clicar no botão enviar,
esses valores vão ser enviados aqui para essa URL. E provavelmente nessa URL você vai ter um componente que vai ser responsável por pegar os dados que foram informados aqui para o nome e sobrenome e fazer um tratamento, armazenar no banco de dados, etc. Bom, dentro do form nós temos os componentes do formulário. Nesse exemplo nós temos, vejam aqui, input type text. Esse input type do tipo text é essa caixinha de texto que vocês estão vendo aqui. Label. O label geralmente a gente usa para definir o label do nosso componente, ok? Então vocês vão ver aqui, ó, label for nome. Quem é nome? O meu input, ele tem o nome de nome. Reparem, nome, bateu. Então esse é o label para esse input. Olha só, eu tenho um label para o meu campinho de texto chamado sobrenome. Olha ele aqui, ó. É um campinho de texto que tem como name sobrenome, ok? Então é usual você ter um label e um componente para aquele label, tá? Então, uma outra coisa importante, todo componente ele deve ter esse atributo name. Por quê? Quando esse formulário for submetido para essa URL, esse name é que vai definir qual é o valor que está armazenado aqui. O meu servidor ele vai saber que o valor que foi enviado para esse campo aqui corresponde a ele. Por quê? Porque esse meu campo se chama nome. Então, ele vai procurar ali, nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente for trabalhar com a programação do lado do servidor, que quando o servidor receber os dados postados por esse formulário, ele vai receber nome com algum valor, sobrenome com algum valor, ok? Então, esse atributo name aqui é muito importante quando a gente está falando de um formulário. E quais são os componentes que a gente pode ter no formulário? São vários. Aqui eu listei os mais comuns. Nós podemos ter um campo de texto e para criar um campo de texto eu uso a minha tag input colocando como type text. Eu posso ter um campo de senha que é um campo de texto que não mostra o que você está digitando, ele vai mostrar bolinhas, ok? A diferença aqui é que ao invés de eu dizer que o type é text, eu coloco o type password. Reparem como a gente cria um botão de rádio. Botão de rádio é isso aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, duas opções, masculino e feminino. Eu posso selecionar só uma das duas, ok? Também é uma tag input, mas do tipo rádio. Um checkbox, essa caixinha aqui que pode estar marcada ou não. Também é uma tag input, mas com o tipo checkbox. Um botão para submeter o formulário. Também é um input, mas que tem o tipo submit. Reparem, a gente tem a tag input sendo utilizada para criar diversos componentes. Por fim, a gente pode usar input para criar um botão simples. Não um botão que vai submeter o form, mas um botão que eu posso, por exemplo, colocar um JavaScript nele para fazer um tratamento na própria página. Se eu quiser criar um combo box, agora eu já não uso a tag input. A gente vai ver que tem uma tag própria para ele. É a tag select. E a gente vai ver que cada item do nosso combo box a gente vai ter que usar option, parecido com o que a gente fez com listas. Vocês vão ver no exemplo. Eu posso ter também um campo de texto de várias linhas. E para isso eu uso a tag text area. Vamos então para os nossos exemplos. Se eu estiver criando um formulário simples de login e senha, vejam, eu uso a tag form para abrir um formulário, fecho com /form. Eu tenho action dizendo para onde esse formulário vai ser submetido, quem vai tratar ele, ok? Agora eu uso uma tag input do tipo text para criar um campo de nome login.
tá aqui. E eu uso um input do tipo password para criar um campo de nome e senha, tá aqui. Sendo do tipo password, ele vai mostrar bolinhas aqui, eu não vou ver o que está sendo digitado. Horas, e para criar um botão enviar, eu uso um input do tipo submit. O value aqui eu uso para definir qual é o texto do meu botão. Então coloquei enviar e vocês veem aqui enviar, certo? Lembrando ainda que eu tenho aqui um label que está amarrado a esse input. Então, ó, label para o meu campo login. Vejam, esse for ele tem que bater com o name, login, login. For senha, name, senha, ok? Vamos ao exemplo do botão de rádio. Aqui o botão de rádio é um input do tipo rádio. Reparem, para masculino eu tenho um input do tipo rádio, para feminino também input do tipo rádio. Agora reparem um detalhe muito importante. O name aqui, ó, tanto do primeiro input quanto do segundo é o mesmo. Name, gênero, name, gênero. Só que se eu selecionar o primeiro botão de rádio, que é o masculino, vai ser submetido lá para o meu servidor, para a minha URL aqui do formulário, o valor M. Se tiver selecionado o segundo botão de rádio, ele vai submeter F. E o navegador vai saber que eu só posso selecionar um ou outro porque o name é o mesmo. Ou seja, embora eu tenha dois botões de rádio, eu tenho um componente só, porque o name é o mesmo. Muito importante isso, tá, pessoal? Quando a gente está trabalhando com botões de rádio. E com checkbox? Checkbox é um input do tipo checkbox. Vejam, eu tenho aqui um checkbox, eu tenho aqui outro. Então, eu tenho um input do tipo checkbox, que eu coloquei, ele tem o nome V1. Eu tenho outro checkbox com o nome V2. Então, cada checkbox tem seu próprio nome. Se o checkbox for marcado, quando eu clicar em enviar, essa minha URL vai receber um valor lá dizendo, olha, esse checkbox foi checado, foi marcado lá na minha página, ok? Não tem muito segredo aqui no checkbox. A gente usa um input do tipo checkbox e um label, tá? Ligando aquele checkbox. Ó, label para V1, o nome desse checkbox é V1. Label para V2, o nome do checkbox é V2, ok? Nós temos também o Combo Box. E o nosso Combo Box, vejam como é que ele funciona. É muito parecido com a ideia de listas. Só que aqui, em vez de a gente ter um OL ou OL, a gente tem Select, ok? Em vez da gente ter um LI, a gente tem um Option. Então é assim, ó. Eu tenho meu componente Combo Box com a tag Select. Esse componente tem um name, ok? Esse name é importante. E cada opção que vai aparecer aqui no meu Combo Box, ela vai aparecer entre a tag Option e /Option. A minha tag Option, ela vai ter um atributo Value, que vai ser o valor que vai ser submetido para o URL do formulário, esse meu processar.php, se tiver selecionada aquela opção. Então, se aqui no meu Combo Box eu selecionar o valor azul, quando eu clicar em enviar, vai ser enviado ali do formulário o valor azul para o meu componente chamado cor, ok? Para as outras cores, a mesma ideia. Se for selecionado verde, o valor que vai ser enviado para a cor vai ser verde. E assim por diante. Por fim, nós temos o componente de text area, que a gente usa ele da seguinte maneira. A gente usa uma tag text area,
fecha com barra text area, ok? O que você colocar aqui entre o abriu e fechou vai aparecer aqui dentro do componente text area. Eu posso definir ainda a quantidade de linhas ou rows que eu quero que mostre, ó, 10 linhas no caso, eu coloquei aqui, e a quantidade de colunas, para definir qual a largura que meu text area vai ter na hora da exibição do navegador, certo? E lembrando mais uma vez do atributo name, que é muito importante, que vai dizer qual é o nome do campo, do atributo, do componente que contém esse dado que foi informado aqui, certo? Muito bem, isso encerra a nossa discussão de formulários e esse nosso pequeno estudo sobre HTML. Eu coloquei nos nossos slides que vão ser disponibilizados na sala de aula um glossário de tags que mostra aí qual o uso mais comum dessas nossas tags. Então, a tag B, que formata o texto em negrito, olha só, BR de quebra de linha, como que a gente coloca aí a cor e tamanho de um texto, o alinhamento, como que a gente constrói uma lista ordenada, ok? Então, é mais um resuminho de tudo isso que a gente viu nessa nossa videoaula. Com isso, então, a gente encerra essa nossa videoaula. Fica aqui como leitura complementar a sugestão de vocês irem nesse endereço aqui, ó, www.w3schools.com, ok? Onde vocês vão encontrar esse HTML tutorial, onde vocês vão encontrar várias informações sobre essas tags e muito mais informações sobre HTML. E se vocês quiserem aprender ainda mais, pessoal, vejam ali nessa mesma página o tutorial de CSS, vejam, o linkzinho também está aqui na página, tá? E o Bootstrap, que é um framework muito interessante para quem já estudou o CSS e quer desenvolver ainda mais as suas páginas HTML para ter uma apresentação melhor, ok? Com isso, então, a gente encerra a nossa videoaula. Obrigado por assistir e até a nossa próxima videoaula.